Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Freestyle Chess final, Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana, galera. Mais uma vez esses dois se encontram no Mundial, né? Eles jogaram o Mundial 2018, Mundial de xadrez clássico e tudo mais. E aqui a gente tá falando do Mundial de Freestyle. Não tem a mesma pompa, não tem a mesma tradição, nem o mesmo reconhecimento do Mundial do xadrez clássico, mas cada vez mais é uma modalidade que ganha peso, ganha expressão e tem até mesmo agora esse circuito mundial. Bora dar uma olhada nessa partida da final aqui. E uma das características do Chess 960 ou do Freestyle Chess é que você tem essas peças aqui embaralhadas na primeira fileira e há quem diga que os peões também estão embaralhados, hein? Existe um debate aí sobre isso. Mas bora dar uma olhada. Fabiano Caruana abre com C4. Uma das características de não ter, né, desse embaralhamento é que não tem preparo de abertura. Pelo menos acreditamos que não, né? Senão você teria que ter 960 possibilidades do lance número 1. Aí se você vai para o lance número 2, 3, isso daí cresce exponencialmente, né? Então eu acho que é humanamente, não diria impossível, mas é muito improvável que alguém consiga ter preparos de abertura para o Chess 960. A ideia é que não seja possível. Foi idealizado por Bob Fischer, essa modalidade. F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E o Fischer, ele teve essa ideia exatamente para tentar tirar essa questão do preparo de abertura, que acabou virando aquele mal necessário no xadrez profissional, né? O jogador, ele não quer muito ter que dedicar, tipo, 80% do treino dele para abertura no altíssimo nível, né? Super grande mestre. É mais ou menos isso, porque estratégia eles já sabem. Final eles sabem, mas não tanto quanto o Carlsen, mas sabem, né? O que vai diferenciar muitas vezes o jogador, um super grande mestre, né? É aquela coisa de sair um pouquinho melhor na abertura, ele tentar carregar aquela vantagem pela partida toda, né? Então vamos ver, o Magnus Carlsen rasgou aqui um F5, esse lance restringe aqui a dama, o peão tá protegido pela torre e também abre possibilidade de tirar o bispo rapidamente. Seguimos com F4, que isso, cara, a abertura do chifrudo aqui, o chifrudinho, a abertura do Sete Barbas. Aqui, dando liberdade para o bispo poder jogar de maneira simétrica, jogou aqui o Fabiano Caruana. Temos aqui C6 pelo Magnus Carlsen, também abrindo aqui a atividade de mais duas peças, E3 e aqui E6, ambos desenvolvendo aqui de maneira simétrica, né? Cavalo em F3, cavalo em F6, está absolutamente simétrico por enquanto. Não, a diferença é esse peão aqui, né? Que andou duas e o do Carlsen andou apenas uma casa. É a única diferença, senão a gente teria uma simetria absoluta aqui. Vamos ver como segue o baile. Cavalo em F2, tira o cavalo do canto. O Magnus Carlsen joga um bispo H5 aqui, já desenvolve o bispo de casas claras, que estava numa situação terrível, né? Então, em muitas dessas aberturas, quando você tem uma estrutura com seus peões nas casas claras, você quer trocar esse bispo o mais rápido possível. Por enquanto é possível trocar, não dá para jogar um G4, também não há pressa de capturar. Fabiano Caruana segue com D4, agarrando o centro. Magnus Carlsen tira o cavalo do cantinho, cavalo F7 foi jogado H3, não sei se vai vir um G4, por enquanto ainda não dá, hein? Será que dá? A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen e o Caruana rasga um G4 de qualquer maneira aqui, vai pra cima. Magnus Carlsen captura, temos peão toma e cavalo toma, ganhando um peão. Por que será que o Fabiano Caruana entregou esse peão aí do nada? Vamos ver como segue o jogo. Cavalo toma, bispo toma. E agora, no final dessa bagunça, o peão de H7 tá caindo. Bela visão aqui do Fabiano Caruana, que segue capturando o peão. E bispo F6 vem defender e colocar bem o bispo aqui no jogo. Existe uma ameaça um pouco chata aqui da torre começar a perseguir a dama. O Fabiano Caruana já se antecipa, tira a dama daí. E D5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, lutando pelo centro. Peão toma, e agora o Caruana joga esse lance cavalo H4, uma isca. Aqui um lance muito interessante, porque é o seguinte, o Fabiano Caruana, ele propôs aqui a troca dos bispos, mas ele tá mais interessado em começar um ataque aqui para cima do rei do Magnus Carlsen. E o que esse lance tem a ver com isso? Esse lance é ardiloso, esse lance é perigoso, ele é um lance que parece que tá atacando nessa ala aqui, mas tá atacando o rei. Porque quando os bispos se encaram,
Magnus Carlsen joga bispo por D1 e os bispos saem do tabuleiro, mas o Caruana não toma de dama, que seria o esperado. E aqui se trocar, tudo bem, fica bem equilibrado. O Caruana toma de rei aqui. E esse é o problema para o Magnus Carlsen, porque agora a torre entra com muita facilidade no jogo. Magnus Carlsen poderia rocar aqui, olha só. Esse lance é legal aqui, esse lance é legal, ele poderia dar simplesmente um salto e rocar aqui, estaria seguro, seria um lance super seguro aqui para o Magnus Carlsen, mas o Carlsen sem desconfiar de nada, joga bispo por cavalo. E agora, galera, Fabiano Caruana não perdoa, ao invés de simplesmente recuperar aqui a peça. Caruana vai pra cima do rei do Carlsen com torre C1 com cheque. Lance intermediário. Ok, é apenas um cheque. O que pode estar de errado? Rei D7 foi jogado. Coloca um rei em segurança. Calma, não é apenas um cheque, tem outro. Dama B5, tá todo mundo indo pra cima do rei. E agora você tem que manter o rei aqui em D6 ou em E7. Mas em E7 bispo toma com cheque. Continua um hit combo aí meio ruim. E por isso o rei D6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. O rei me parece um pouco exposto, e aqui o Caruana finalmente recupera a peça com bispo por H4. Ok, Magnus Carlsen vai ter que defender aqui com pura maestria. Vamos ver se ele vai conseguir, se a arte da defesa tá em dia aqui pro nosso campeão Magnus Carlsen, hein? Vamos ver. Torre C8 foi jogado, combatendo aqui, lutando aqui na coluna C. O Caruana joga rei D2, conecta as torres. E agora temos o lance dama em A7. Cada lance aqui tem que ser muito cuidadoso. O Magnus Carlsen está prestes a sofrer um ataque violento. Aqui, Fabiano Caruana segue com F5, expondo ainda mais o rei do Magnus Carlsen. O tempo do Caruana não tá fácil, mas o tempo do Magnus Carlsen também não tá muito bom. O Carlsen joga dama em A6, jogador experiente. Ele sabe aqui que ele tem que trocar essas peças antes que ele leve checkmate. E o Caruana espertamente mantém a dama no jogo. Dama B3, se você está atacando aqui o rei, você não quer trocar as peças, principalmente as pesadas, dama, torre. Você tem que manter elas no tabuleiro. E aqui, torre C4. Que bela defesa do Magnus Carlsen. Olha o que ele conseguiu, fechou aqui, fechou ali, né? Parece que o rei tá seguro. Caruana fica meio intrigado aqui, segue com o peão, toma, rei, toma. Tenta abrir um pouco a posição, joga com torre toma. Não muito bom, mas ok. Talvez tivesse algum lance melhor aqui. Talvez rotear a dama para outro lado, não sei, difícil dizer. O fato é que torre toma foi jogado. Peão toma. E sim, o Caruana ele encontrou esse tema de passar a dama. Acho que foi isso. Ele trocou aqui já pensando nesse tema. Porque se ele joga aqui primeiro, talvez torre toma e vai expor um pouquinho o rei. Então por isso ele trocou e trouxe a dama. E a partida seguiu com o super lance do Magnus Carlsen C3 aqui com cheque, mantendo aqui a torre atacada, tentando expor um pouco o rei do Caruana. É o lance do desespero já, mas é um lance que pode funcionar. Peão toma foi jogado pelo Caruana, mantendo o rei protegido. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo D6, pouco a pouco ele vai tentando defender aqui, se defender. Temos dama G4 com cheque, o rei do Magnus Carlsen está em perigo. Rei D5 joga o rei no meio da jaula dos leões. Torre F4 foi jogado pelo Fabiano Caruana. É difícil continuar esse ataque, né? A gente sente que tem um ataque muito forte aqui, mas é difícil. O melhor lance aqui seria torre F5. Vejam como é difícil continuar o ataque da maneira mais precisa do planeta, né? E aqui, enfim, dama em E5, e poderia seguir das mais diversas maneiras. O rei vai tentando escapar, dama em E7, o rei vem para C6 e por aí vai. Em dama C5, joga o rei de novo para lá e tem várias maneiras de seguir. Não é fácil de olhar uma sequência dessa, né? E falar, por aqui, ó, e agora eu vou ganhar a torre lá. Não é fácil uma sequência dessa, principalmente com pouco tempo no relógio. Por isso a partida seguiu com torre F4 aqui. O Caruana, de alguma maneira, quer atacar o rei do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen ganha um tempinho para tentar fazer alguma coisa, joga um dama C4, vai pro contragolpe. E o Fabiano Caruana segue com cheque, dama G2, rei vem para E6, cheque de novo, rei vai para D5, dama em H1 com cheque, parece que ele tá progredindo, mas na verdade não. E aqui, galera, é tão difícil continuar esse ataque, mas sempre envolve entregar a torre pelo cavalo. Aqui a melhor continuação seria dama cheque, e depois de dama cheque, aqui teria que seguir com esse lance aqui, ó, torre em E4.
Não é fácil de encontrar essa ideia, né? E aqui, então, depois de cavalo toma, dama toma, você teria uma qualidade a menos, mas um bom ataque para cima do rei exposto. Mas não é muito normal jogar isso. O ponto é que vai cair a torre logo em breve, né? Então, esse rei D6, bispo G3 vai acabar jogando o rei ali para uma dessas, para essa casa aqui, né? Então não tem como evitar. Então, por exemplo, aqui rei D7, dama toma, dama cobre, cai a torre. Ah, mas aqui, Rafa, eu vi tão longe, tem um mentiroso aqui, o meu vizinho, ele falou assim, mas Rafa, mas aqui teria dama H2 com cheque capturando o bispo na sequência, né? Você não pensou nisso? Eu falei, é verdade. Eu acho que salvaria. Ele falou, não, mas o pior é que nem isso salva, porque teria dama cheque. Me mostrou essa linha maluca aqui, rei C8, dama em F5, me mostrou essa mentira toda. E que esse final aqui ele é ganho para as brancas. Ele falou que bateu o olho na posição e encontrou tudo isso. Quem acertar o nome dele ganha uma pizza de salsicha. Posta nos comentários qual é o nome do meu vizinho que falou que bateu o olho e enxergou essa linha que o Fabiano Caruana não encontrou. Agora é o seguinte, galera, o Caruana não encontrou tudo isso e jogou com dama B1, um lance que faz sentido, porque, enfim, bota uma pressão aqui na casa de G6, a ideia é querer vir pra cima aqui do rei do Magnus Carlsen. Carlsen segue em fuga, rei D7 foi jogado, o Caruana segue atacando, e agora torre 8 e de repente o Magnus Carlsen conseguiu trazer a torre para o jogo. Tem um cavalo defendendo aqui o rei, esse cavalo monstro demais. E aqui, claro, a gente pensaria em tentar jogar um E5, mas aqui não pode, simplesmente torre toma, né? A gente tem aqui o tema da cravada, se peão toma, dama por F4, além de tudo toma com cheque, tem um forte ataque. Por isso a partida seguiu com o lance bispo G3, protegendo agora aqui a torre E5, é uma ameaça. E G5 foi jogado pelo Carlsen, não dando tempo do Caruana jogar com E5. Agora a torre tá atacada e a torre tem que manter a defesa aqui desse peão junto com a dama por conta desse ataque. Por isso torre G4 foi jogada e agora o Carlsen ganha coluna F, galera. Pouco a pouco, Magnus Carlsen vai saindo de uma posição quase impossível para uma posição com contra-jogo. Olha esse rei exposto aqui. Ah, aqui deveria jogar a torre por G5, porque não tem entrada aqui, o bispo tá cobrindo, né? Poderia jogar o lance torre por G5, mas nada fácil, tem torre F3 ou tem torre F1 de repente, não é simples a posição, o tempo dos dois já tá caindo, e aqui dama B3 foi jogado pelo Caruana, não Caruana, não, aqui ele tá dando muita vantagem pro Magnus Carlsen, mas o Magnus Carlsen tem que encontrar o único lance que castiga isso, que é o lance dama F1. Que não parece um lance lá tão bom. Dama F1 foi jogado, mas a casa de F2 continua dominada aqui pelo bispo. Dama D5 foi jogado, e agora sim o Caruana parece que tá indo pra cima, mas na verdade as pretas já tem mate aqui na posição. O computador de fato já vê mate em 9 aqui. Caramba, Caruana, quando é que você vai ganhar uma final contra o Carlsen? A partida segue com dama G2 aqui com o chefe. Você já pensou na resposta? A resposta tem 5 letras, né? Agora é o seguinte, dama G2 aqui com o cheque. Ué, verdades precisam ser ditas. Rei D1 foi jogado e depois de torre em F1, não é possível isso! Fabiano Caruana, que dominou a partida, que deu uma aula, né, pra cima do Magnus Carlsen, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, vai ter que cobrir de bispo, tem torre caindo com cheque. Olha, o meu vizinho falou que tem dama F2, é melhor ainda que dama por torre por cheque. Depois eu fui olhar no Stockfish e ele estava certo. E ele falou que ele bateu o olho de novo. Eu vou dar a resposta aqui do quiz, bota aí no comentário se você acertou, né? O nome dele é Felipe. E ele é neto Enfim, a partida aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. Dama por G4 aqui já ganharia, né? Já ganharia aqui a partida. Notem o cavalo como é o melhor defensor do rei. É a melhor defesa do rei, é um cavalo, né? Ele realmente monstro esse cavalo aqui. Ah, mas aqui teria E5, tarde demais. O rei tá levando mate. A verdade é essa. Aqui vamos só finalizar até a linha do checkmate aqui. Dama por C3, rei A4, dama B4, checkmate. Dava pra escapar um pouquinho mais aqui? Dama B3, ó. Dá pra escapar um pouquinho mais aqui, ó. Opa, que é isso? Mudei toda a tela. Que isso, cara? O universo aqui tá se expandindo, tá recolhendo. O negócio ficou caótico aqui. Muito bem, galera. Magnus Carlsen com isso foi campeão aqui do Feed Freestyle. Olha só.
Não foi uma final fácil, foram muitos empates contra o Caruana, essa foi a única vitória. E com isso, Magnus Carlsen venceu mais uma vez, campeão mundial do freestyle, pra cima do Fabiano Caruana. E destaque aqui pro Abdul Satorov, que ficou na terceira colocação, vencendo o gigante Vincent Keimer, que já foi campeão aqui desse torneio, hein? Então é um cara gigantesco. Então tá aí, tá de parabéns o Abdul Satorov, que fase. Muito bem, galera, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!